Fala, comunidade do 3D, eu estou aqui para ensinar vocês a fazer um bake de animação, que é um recurso muito utilizado, principalmente para quando você quer transferir a animação dos modificadores para a animação a nível de vértice no objeto. E é um recurso muito utilizado para diversas ocasiões, principalmente se você quer exportar para games. Tem algumas plataformas de construções de games que não aceitam as animações dos modificadores de certos programas. 3D Max, no caso, é um deles, né? E eu vou explicar tudo bem rápido, vai ser um vídeo rápido, mas na explicação eu vou procurar ser o mais devagar possível para que haja compreendimento dos senhores. Vamos começar então. Aqui na vista front eu vou criar uma cena rapidinho, bem rápido, para que possa ser explicado corretamente a funcionalidade desse recurso do Bake. Vou criar aqui rapidamente uma cena que consiste em uma correia transportadora. Eu não vou me atrelar muito aos detalhes aqui da criação dessa cena, até porque pressuponho que isso já deve ser compreendido pelos senhores, até para acompanhar o nível do tutorial e até para que haja necessidade de saber o que é um bake, né? Porque para você utilizar ele, eu pressuponho que no mínimo você saiba as técnicas de modelagem, né? Senão, acho que nem vai passar pela cabeça dos senhores para que serviria. Então vamos lá. Fiz um editable spline, vou atachar aqui no outro perfeitamente. Vou excluir aqui sobressalência. Vou ligar aqui esses vértices e vou criar um caminho, ok? Aqui no connect, ligo o vértice no outro, embaixo a mesma coisa, ok. Veja, temos um caminho, repare que ficou um caminho bem certinho. Esse caminho eu vou conseguir fazer uma correia, uma esteira transportadora na verdade, né? E vou criar um box, esse box ele vai percorrer esse caminho. Colocar uns segmentos. Primeiro deixa eu ver qual o tamanho desse shape. Vou vir aqui em Measure, vamos ver aqui, ó. Ele tem então 1139 175 139 175. Ok. Agora temos um box exatamente do mesmo tamanho do shape. Isso vai fazer com que não haja nenhuma fissura no meio dessa esteira, né? Vamos colocar aqui uns... Tá ótimo. 50 segmentos aqui para ele se dobrar. Se não tiver segmento algum, obviamente, né? Isso é claro, isso é primário no estudo do 3D. Ele não vai conseguir deformar ao longo do caminho. Adicionaremos aqui o modificador no qual iremos trabalhar, que é o Patch Deform, certo? Só para ficar bem claro e bem específico, talvez vocês já tenham visto algum outro tutorial referente a isso, né? E eu na verdade me baseei num outro tutorial para criar esse, né? Porém o tutorial que eu me baseei, ele não abrange todos os modificadores, né? Explicarei rapidamente. Existem dois grupos de modificadores, que é esse Workspace Modifiers, Object Modifiers, né? Dois dos grupos que existem de modificadores, entre outros. A diferença é que esses daqui do Object Space, eles não se põem acima a esses daqui do Workspace, em questão de hierarquia, né? O contrário acontece. Se eu adicionar um modificador aqui do Workspace e adicionar um Object Space, esse do Object Space, mesmo sendo adicionado após o outro, ele se posicionará abaixo dele, em questão de hierarquia. Então o tutorial que eu vi ele não funciona, porque tudo isso que nós vamos fazer de bake, nós vamos fazer com o modificador Clout. E o modificador Clout jamais se posicionaria acima desse Patch Deform, né? Por questões de hierarquia. Só para dar os devidos créditos, vejam, esse é o tutorial em que eu me baseei. Se vocês quiserem, copiem essa URL aqui, anotem aí, dá um pause no vídeo, anota e assista esse tutorial. É bem interessante, o cara dá uma explicação muito boa, mas infelizmente não consigo fazer do jeito que ele explica para todos os tipos de modificadores. Aí, baseado nisso, eu desenvolvi essa técnica. Pode ser que já exista, outras pessoas já fazem com certeza,
mas por falta de material na internet não encontrei, por conta disso estou fazendo esse tutorial. Então vamos lá. Uma vez tendo o Patch Deform, eu vou colocar ele no caminho. Eu vou colocar aqui a configuração necessária para ele se adaptar. Repare que não tem nenhuma fissura, ele se conformou completamente aqui no shape. E vamos fazer uma animação breve aqui, ó. Ligar o Auto Key, colocar o quadro-chave no 100. Então, no quadro 100 eu quero que ele dê uma volta completa, ou seja, 100% pelo caminho, né? Meio óbvio. Então vamos ver, ó. Que legal. Ó, reparem que na tela ele dá umas pipocadinhas, assim, umas travadinhas. Pode ser também por causa do programa de captura, mas boa parte é porque essa animação está sendo feita por um modificador, e isso pesa muito na viewport. Quando a gente transfere essa animação a nível de vértice, ela fica mais leve na viewport também, né? Então vamos lá. Feito isso, essa é a animação que eu quero. Então, como transformar ela para nível de vértice? Antes que eu possa fazer o procedimento do tutorial citado, eu preciso fazer antes um outro procedimento, senão ele não vai funcionar, né? Como eu expliquei anteriormente. Eu vou adicionar aqui um modificador desse World Space Modifiers. Bem atenção nessa parte, porque esse modificador tem tanto aqui quanto aqui no Object. E nós vamos usar as duas versões dele, mas dessa vez usaremos essa daqui do World Space, que é o Point Cache. Point Cache ele serve para você gravar um arquivo de animação de um objeto e posteriormente poder usar no mesmo objeto ou em outros objetos. Ficou claro? Vamos clicar em New. Já tenho aqui, eu vou colocar Rotacal Esteira 02 XML. Então a gente gravou a animação desse objeto. Olha que legal. Ele está animado aqui, mas além disso a gente possui um arquivo gravado aqui pelo Point Cache que grava a animação dele. Bom, como eu tenho esse arquivo, eu posso me desfazer de todos os outros, né? Na verdade, esse arquivo que eu criei, o new, ele não está assimilado com a animação ainda, né? Vamos clicar em Record. Veja bem, foi bem rápido, porém aqui ele consta que ele gravou do 0 até o 100 essa animação aqui. Então vamos lá, vamos deletar todos esses modificadores. Vamos voltar para o box. O box voltou, perdeu a forma do Patch Deform, perdeu a animação do Point Cache, perdeu tudo. Mas a gente vai aqui no painel Modify de novo e vamos adicionar o Point Cache de novo. Muita atenção nessa parte, porque nós não iremos adicionar novamente o Point Cache do World Space Modifiers. Assim como expliquei anteriormente, a gente vai utilizar o Point Cache aqui do Object Space Modifiers, que para o caso vai servir perfeitamente e não vai haver nenhuma inconformidade quanto ao objetivo que nós procuramos. Vamos aqui, ó, Point Cache. Feito isso, vamos adicionar aqui o Load, vamos clicar no Load, Rotação Esteira 2, arquivo que nós salvamos, assim como vocês bem acompanharam. Observe que ele já tomou até a forma. A gente pode até deletar esse shape aqui, ó. Ele já tomou a forma que a gente fez a animação. Deixa eu colocar ele numa posição aqui de 90 graus. Aí. Vou dar o play. Observe que ele está dando play corretamente. Parece que não, porque a distância entre os segmentos está meio padronizada quanto aos quadros chaves, então parece que ele está dando uma tremida. Mas vamos fazer uma coisa para melhorar aqui, ó. Criar um material, checker aqui, Observe você que a esteira está rotacionando perfeitamente, correto? Vou dar um pause. E agora que entra a brincadeira, vamos adicionar aqui o modifier Clout, né? Repare que sem o Point Cache eu não tenho animação, não tenho deformação da malha, não tenho nada. Point Cache que faz tudo isso para mim porque gravei previamente do outro objeto. Vamos agora adicionar o modifier Clout. Com o modifier Clout, para ser bem claro e preciso, bem devagar na explicação, o modifier Clout não serve necessariamente para isso que nós vamos fazer. Ele serve para simular tecido, assim como vocês bem sabem. Porém, ele vai servir para isso
de uma forma a fazer esse baker animação, distribuir os quadros chaves ao longo da timeline a nível de vértice, né? Então o objeto vai ter essa animação sem vínculo algum com quaisquer modificadores, né? Vamos aqui, ó, desabilitar todas essas opções que nós não precisaremos, não iremos de fato simular um tecido, então vamos desabilitar tudo, não precisamos de nada. Vamos aqui em Object Properties. Primeira coisa que temos que fazer é assimilar nosso objeto a um float. Não vamos configurar nada aqui também, não iremos precisar de nada, não se atrelem essas configurações do float para esse procedimento. Vamos clicar em OK. Perfeito. Feito isso, assimilar no Object Properties, o float é o objeto, vamos fazer um recurso aqui dentro do... você clica no maisinho do float e aparece outras opções, né? Group, Panels, Seams, Faces. Vamos em Group. O que vai acontecer? Aparecem os vértices. Olha quanto vértice. Vamos selecionar todos os vértices e vamos criar um grupo para esses vértices. No caso, vou chamar de Baked, assim como o outro tutorial sugere. Vou copiar mesmo, assim, na cara dura. Baked. Esse grupo que nós temos aqui, ó, não está assimilado ainda a nenhuma dessas propriedades aqui. Então, vamos assimilar a uma propriedade específica. No caso, Preserve. Vamos preservar esses vértices. Bom, com os vértices preservados, ó, vamos dar um play. Vemos que o objeto não se mexe porque os vértices estão preservados. Vamos pausar. E uma vez preservados os vértices, vamos voltar aqui no float e vamos clicar aqui no botão Simulate, aqui do lado dessa opção Progress, né? No caso, ó, o que nós temos aqui embaixo simulado? Um frame, ou seja, nada, né? Vamos clicar aqui em Simulate, ó, ele vai simular com os vértices preservados toda a animação do objeto. Olha que bonito. Parou aqui no 100. Ok. Ó, 101 frames simulados. É isso que queremos, ó. Vou dar um play. Veja que o nosso objeto volta com a animação que está simulada. Porém, repare que ainda está dependendo dos modificadores, ó. Ou seja, ele não distribuiu os keyframes ainda na timeline, né? Ainda está dependendo dos modificadores. Então, vamos fazer com que ele distribua os keyframes na timeline, clicando apenas nesse botão Create Keys. Ela vai me perguntar se eu quero fazer isso mesmo. Ó. Você não pode desfazer a opção depois, ok? O ideal é você criar fazer um clone dele, deixar no hide, né? Para você não perder caso você faça alguma cagada, ter o seu backup de volta. Vamos clicar em sim, nós queremos fazer isso, ok? Então ele vai processar aqui, ó, e processou. Veja, repare que a timeline está repleta de keyframes referentes apenas ao objeto que agora foi transformado no Editable Mesh, sem nenhum modificador. Veja que agora você dá o play e ele tem animação aí a nível de vértice. Espero que vocês tenham gostado. Esse tutorial ele serve para você fazer de repente algum objeto para jogo que você queira. Existem diversos plugins depois, dependendo da plataforma de construção de games que você utilize, que você pode fazer essa animação ser reconhecida dentro dessa plataforma, né? Vou dar o exemplo aqui do Unity, por exemplo. O Unity ele não vai reconhecer essa animação a nível de vértice, porque ele não reconhece a animação a nível de vértice, não sei porquê. Mas... E como ele também não tem um modificador Patch Deform, seria impossível fazer no Patch Deform e importar para dentro do Unity. Porém, existem scripts que acho que usuários criaram, eu inclusive comprei um. Em outro tutorial posso até fazer um vídeo dele, que ele vai converter, ele vai fazer o que? Ele vai converter toda essa animação em... Cada vértice dessa animação ele vai assimilar um bone, e depois vai colocar o modificador skin, e o skin o Unity reconhece. Então essa animação em questão que vocês estão visualizando, ela poderia ser totalmente possível importada dentro do Unity com a ajuda desse plugin, né? É um script, na verdade, né? São linhas de comando que você mesmo pode fazer, só que o cara automatizou tudo em um Max Script. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e que tenha sido de bom compreendimento, ok? É isso aí, gente. Fica aí a animaçãozinha da esteira. Abraço, obrigado.